Shalom, Shalom Adonai a todos, Burketov, bom dia. Meu nome é Antônio, eu sou professor de escola bíblica na primeira igreja batista de São Gonçalo, aí com o pastor Jonathan. Dei aula durante uns 2 ou 3 anos ou 4 anos no Panorama Bíblico, e a partir do ano que vem eu estarei dando aula sobre o Pentateuco. Bom, hoje nós vamos falar um pouco da cultura e das tradições judaicas, certo? Vou tentar passar para vocês nesse vídeo um pouco das tradições, das vestes, da cultura do judaísmo. Frequentei durante um bom tempo sinagoga, certo? Para quem não sabe, me converti em 99 e desde então eu pratico a fé cristã junto com os irmãos. Deixa eu apresentar minha árvore genealógica. Meu nome é Antônio Carlos Bartolini Rodrigues e sou filho de Antônio Carlos Rodrigues Polakevich. Sou neto de Faiga Zuckerman Polakevich e sou neto também de Celso Rodrigues de Almeida. Ou seja, o meu lado judaico veio do meu pai. A minha mãe, ela professava a fé cristã, certo? E não vou contar o meu testemunho porque é muito longo, e o intuito desse vídeo é justamente para que eu possa passar para vocês um pouco das tradições judaicas. Ano que vem, quando eu for dar aula no Pentateuco, eu vou contar um pouco mais do meu testemunho, vou contar ele na íntegra, porque no momento, por questão de tempo, eu não tenho como contar para vocês, senão o vídeo vai ficar muito extenso, certo? De como minha avó veio da Polônia para o Brasil e como que ela começou a exercer o trabalho dela aqui, junto com o meu avô. Quando eu falo exercer o trabalho, não é questão ministerial, não é questão de religião, mas sim como ela se estabeleceu aqui no Brasil. Meu bisavô, meu avô, que já é daqui, né, que já era brasileiro, e como que surgiu a nossa descendência aqui no Brasil, como se firmou a nossa descendência aqui no Brasil. Hoje eu sou casado com Valéria, né? Valéria toca na orquestra, canta no Ministério de Louvor, e eu voltei, né? O meu dom é a área de ensino, meu trabalho na igreja é mais na área de ensino, certo? Vou deixar um versículo para vocês para a gente começar a nossa aula, certo? João 3,16, ou seja, Johan 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para todo aquele que nele confie não pereça e tenha vida eterna, em vez de ser completamente destruído. Tá? Essa é a minha versão da minha Bíblia. No Novo Testamento nós chamamos de Brit Hadashah, e nós vamos falar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre a cultura e sobre as tradições. Por que esse versículo que eu deixo para vocês? Porque foi esse versículo que me convenceu, né? O Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, né? Me convenceu do meu pecado, né? Que eu estava indo por um lado que não era, de acordo com o que o Senhor, né, teria que me trazer para que eu pudesse estar cumprindo a vontade dele.
tá? Por isso que eu deixei esse versículo para vocês, que foi esse versículo que tocou no meu coração. O Espírito Santo, através da palavra, através das Escrituras, tocou no meu coração através desse versículo. Por quê? Eu já tinha uma passagem, eu já tenho um conhecimento do Antigo Testamento. Então, quando eu comecei a ler o Evangelho de João, cheguei aqui no capítulo 3 e vi que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, né, que é Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, que é o meu Messias, para que eu confiasse nele e que eu tivesse vida eterna. Tudo aquilo que eu havia estudado no Antigo Testamento, pelo livro dos profetas, né, pelo livro do profeta Isaías, certo? Foi se encaixando, foi juntando, e eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Isso foi lá em 99, certo? Hoje eu não frequento mais sinagoga, porque eu já creio na promessa de Deus, que deu o seu Filho para que pudesse morrer por mim e morrer pela humanidade, para que todo aquele que creia nele não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso que hoje eu não frequento mais sinagoga. Não pratico as festas religiosas, porque as festas religiosas, todas elas remetem a Cristo, todas elas mostram Cristo. O Yom Kippur, tabernáculos, todas as festas remetem a Cristo. Isso vocês só vão entender quando vocês forem fazer o curso do Pentateuco, porque eu vou explicar lá no livro de Levítico cada festa, certo? Separadamente. E também vocês estão me vendo vestido, né, com essas roupas, né? Eu tenho um kippah aqui na cabeça, certo? Vocês estão me vendo vestido com essas vestes. Eu hoje também não uso, simplesmente porque eu entendo que Cristo, quando ele veio, ele substituiu todas as vestes do Antigo Testamento, e hoje ele na sua totalidade, ele é o kippah, ele é o talit, que eu vou explicar mais à frente, ele é tudo isso, tá certo? Então, por esse motivo, certo, os judeus vestem essas roupas porque eles acreditam que o Mashiach, que é o Messias, irá vir ainda, certo? Para que possa ter a redenção. Então, vamos lá, vou começar pela literatura judaica, certo? Eu coloquei uma mesa aqui, e essa, não sei se está dando para ver, né, no vídeo, acho que está dando bem pouquinho, e nessa mesa eu vou pegar cada livro, vou mostrar para você e vou dizer o que significa, tá ok? Vamos lá. O primeiro livro que eu vou mostrar para vocês é o Ética do Sinai. Esse livro aqui, ele é um livro que está contido nele todos os ensinamentos éticos do povo. Todos os ensinamentos éticos estão contidos nele. Ele é um livro em português, certo? Não sei se vai dar para ver, mas ele está escrito em português e está tudo contido nele, tudo escrito da ética que o povo tem que ter, que o povo tem que fazer, que o povo tem que executar diante dos ensinamentos. Esse livro ele é lido mediante ao Talmud, certo? O Talmud, que é esse outro livro aqui, esse que eu tenho, essa versão que eu tenho, ela é a versão babilônica, tá? Ele é o Talmud em versão babilônica. Então ele vem escrito nele em hebraico,
aramaico e em português, tá? Ele vem traduzido em português. Não vai dar para ver daí, certo? Mas ele vem traduzido em português. Esse Talmud, ele não sei se vocês com certeza já ouviu falar. Ele hoje tem 77 livros. Aqui nesse livro contém, aliás, desculpa, 77 capítulos, certo? Aqui nesse livro contém 3 capítulos. Tem livros que contêm um capítulo apenas, tem livros que contêm mais capítulos, 4, 5, isso varia muito. Esse Talmud é o Talmud babilônico, é o primeiro Talmud escrito, certo? Lá na época do exílio babilônico, certo? Com certeza, como eu já falei, vocês já ouviram falar dele. O que é o Talmud? Lá na Bíblia é a tradição oral, tudo aquilo que foi passado de pai para filho, certo? O Talmud, ele foi escrito por volta do período lá do profeta, os primeiros Talmudes, lá do profeta Daniel, Ezequiel, quando eles estavam exilados lá na Babilônia. Por isso que o primeiro Talmud é o Talmud babilônico. Ali contém 3 capítulos. Esses 3 capítulos falam sobre a sua tradição, como deveria ter sido feita lá na época da Babilônia. Dali para frente tem o Talmud do período grego e o Talmud do período romano. Ele acaba de ser escrito, hoje não se escreve mais Talmud. Ele acaba de ser escrito, o último Talmud ele foi escrito por volta do 2º século da era cristã, certo? Então, por que os Talmudes eles foram escritos? Porque a tradição oral estava se perdendo. As pessoas estavam deixando de praticar a fé judaica, a fé estava se perdendo. Então, os primeiros rabinos, certo, decidiram escrever os Talmudes para que não se perdesse a tradição oral. O Talmud ele é mais importante do que a Torá? Não, mas ele é tão importante quanto a Torá. Os ensinamentos judaicos, ele necessita tanto da Torá, certo, quanto do Talmud. O Talmud está as leis práticas e éticas? Não. No Talmud está só os ensinamentos práticos. Tipo, por que eu tenho que guardar o sábado? Por que eu tenho que... por que eu não posso comer carne de porco? Por que eu não posso comer frutos do mar? Então tudo isso está escrito no Talmud. No Talmud está escrito algumas regras de, como é que eu vou falar, de caráter? Sim, certo? No Talmud está escrito tudo aquilo que o povo passava, tudo aquilo que o povo executava no meio do caminho, certo? No Talmud está escrito até, se não me falha a memória, no Talmud 69 ou 70, está escrito até o nascimento de Cristo no Talmud. Ele está escrito tudo aquilo que foi gerado, certo, no período que se sucedeu lá do Império Babilônico, passou pelo Império Persa, passou pelo Império Grego, passou pelo Império Romano, certo, até praticamente a época de Constantino, que foi escrito o
o último Talmud, que é o 77, se não me falha a memória. Tá? Então, no Talmud você encontra algumas peculiaridades, algumas coisas que você não encontra na Torá e nem encontra em qualquer outro livro judaico. Tá? O Sidur, vou te mostrar agora aqui, o livro de orações do judaísmo, tá? Que é o Sidur. Aqui no Sidur estão todas as orações, a oração matinal. O judeu acorda às 5 horas da manhã, o judeu praticante acorda às 5 horas da manhã, abre o Talmud e começa a ler a oração matinal. Vou tentar ver aqui para vocês, vou passar aqui, tentar ler alguma coisa aqui para vocês. Aqui, ao despertar do sono, cada pessoa deve refletir imediatamente que o Rei dos Reis, que o Santo Bendito seja Ele, cuja glória enche toda a terra e está sobre si e observa seus atos como está escrito. Certo? Aí vou ler um pouquinho, tentar ler um pouquinho aqui em hebraico. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher aitza et hadam. Essa é a forma como se fala lá em cima, né, depois do despertar. Essa é a oração matinal que o judeu ele faz. Claro, se é matinal é toda manhã, ao acordar, 5 horas da manhã, ele faz essa oração, certo? O Sidur, ele está escrito em hebraico, certo? Está transliterado para o português e está transliterado também da forma como você se fala ao fazer as orações. Aí eu vou falar para vocês o que foi isso que eu acabei de ler. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificastes com os teus mandamentos e nos ordenastes lavar as mãos, certo? Esse ato de lavar as mãos tem um ato muito importante que eu não vou me deter, porque se eu for falar, né, o vídeo vai se prolongar muito. Então eu costumo falar tudo isso quando eu dou o meu testemunho presencial na igreja, tá? O Sidur, certo? Ele é um livro que todo judeu tem, todo judeu possui, certo? É um livro que aqui também está contido como se faz as festas, certo? Como se faz o ato, né, do Pessa, da Hanukkah, da Sukkot, que são as festas bíblicas, são as festas judaicas. Então tudo que está relacionado à fé, tudo que está relacionado à religiosidade, às orações, os cânticos do Seder de Pessa, tudo que está relacionado está no Sidur, certo? Este livro é mais importante do que a Torá? Não, mas, como eu falei no Talmud, é tão importante quanto, certo? Porque é desses livros que estão, como eu já falei, todas as orações, todas as músicas, todos os cânticos, todos os ensinamentos da cerimônia do judaísmo, certo? Eu vou agora passar para vocês sobre a Torá. Eu tenho essa Torá aqui. A Torá existe dois tipos de Torá. Tem a Torá em Megillah e tem a Torá em Codex, certo? Ou em Sefer. Codex acho que é grego. Sefer é a mesma coisa do que livro em hebraico, certo? Essa Torá, ela vem completa,
com todas as paraxás e as haftarás, né? O que são as paraxás? Alô? O que são as paraxás? As paraxás são as palavras introdutórias antes de cada leitura da Torá, certo? E as haftarás são, no caso, a leitura da Torá para que possa fazer o estudo, certo? Ela está toda dividida em porções, porções de 6 ou porções de 7, dependendo do versículo, do capítulo, do livro, certo? E essa Torá, ela também está em hebraico, aramaico, escrita em português, e também tem as suas, no rodapé, informações de estudo do judaísmo, certo? Para que eu possa entender, certo? Deixa eu só abrir aqui. Eu vou ler aqui no capítulo 1 só para que vocês entendam. No princípio criou Deus os céus e a terra era vã e vazia, e havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito do Eterno se movia sobre a face das águas, e disse o Eterno: seja luz, e foi luz. E viu o Eterno que a luz era boa, e separou o Eterno entre a luz e a escuridão, e chamou o Eterno a luz dia, e a escuridão chamou noite. E foi tarde, foi manhã, e foi o dia 1. Por que eu li para vocês? Para que vocês possam ver que na Torá, tudo que está contido, certo? Na Torá tem o mesmo significado, tem a mesma escrita do que a Bíblia normal, do que a nossa Bíblia, né? A Bíblia cristã. Então é por isso que eu li esse versículo, para que vocês vejam que a Torá não é nada mais, nada menos do que os 5 primeiros livros da Bíblia. Que 5 livros são esses? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. A Torá também é conhecida como Pentateuco, certo? No nosso meio cristão, ela é considerada como o Pentateuco. Você não ouve falar esse no nosso meio cristão que vai ler a Torá, que você ouve mais falar que vai ler o Pentateuco ou que vai ler a Bíblia, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Então o que acontece? Ano que vem, quando eu for dar a aula, eu vou dar aula sobre o quê? Sobre a Torá? Não, eu vou dar aula sobre o Pentateuco, a luz do cristianismo. A Torá tem os livros dela contidos, né? São os 5 primeiros livros. Porém, aqui na Torá, quando chega no 7º livro, tem um trecho do Taná. O que é o Taná? É a Bíblia, o Antigo Testamento completo. Então ela tem alguns trechos do Taná que remetem àquela passagem que foi lida nos 6 capítulos anteriores, entendeu? Então, eu não vou fazer isso. Quando eu for dar aula sobre o Pentateuco, eu vou explicar capítulo por capítulo, e eu não vou fazer como os judeus fazem, porque eu não acho que seja uma ideia que, na minha opinião, seja legal. Então, eu vou fazer dessa forma. O Pentateuco e a Torá é a mesma coisa. Quando você ouvir falar da Torá ou do Pentateuco, gente, vamos abrir a Torá no livro de Bereshit. Você já sabe que você vai abrir o Pentateuco lá no livro de Gênesis. Vamos abrir a Torá no livro de Vaikra. Você vai abrir a Torá no livro de Levítico. Vamos abrir a Torá lá no livro de Bamidbar. Então você vai abrir o Pentateuco no livro de Números. Então é basicamente isso que eu estou dizendo, que é a mesma coisa. Se tem alguma interpretação, se tem alguma escrita diferente,
é questões de interpretação, é questões de crítica, de interpretação textual. Então, não vamos abrir a nossa mente em relação a isso, porque a Torá não tem nada demais, não tem nada assim de anormal em relação ao Pentateuco. A Torá é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. A Torá faz parte do livro, faz parte da Bíblia cristã? Faz parte. Se você for lá ver, tá lá a Torá lá. Se você for ver, que eu tenho aqui um Tanakh, né, um Tanakh que eu vou mostrar para vocês, tem a Torá, certo? Então não vamos nos preocupar com esse tipo como vou dar um exemplo de preconceito, porque isso não procede. Isso aí, esse tipo de preconceito você está, Antônio, eu não quero ler a Torá. Bom, você lê a Torá quando você vai para a Bíblia, quando o pastor vai pregar sobre Ló, vai pregar sobre sobre Abraão, vai pregar sobre Noé, ele está lendo a Torá. O pastor, ele está lendo a Torá. O nosso pastor, ele está lendo a Torá. Pastor Levi, quando ele vai pregar, ele faz esse procedimento de abertura, não como o judeu faz, mas ele abre a Torá e faz a leitura da porção daquela determinada pregação, né? Agora eu vou apresentar para vocês aqui, que é o Taná, certo? Que está aqui. E aqui também tem a Brit Hadashah, que é o o Novo Testamento. A Brit Hadashah é o Novo Testamento. E o Taná, ou Tanakh, algumas pessoas usam e falam, né, Tanakh, dependendo da versão do que o judeu que existem vários tipos de descendentes de judeus. Existe o judeu sefaradi, judeu askenazi, tem o judeu africano, tem o judeu nascido depois do Estado de Jerusalém ter sido formado, o Estado de Israel ter sido formado. Então existem vários tipos de judeus, né? Então cada judeu ele tem como é que eu vou falar? Ele tem uma interpretação diferente, como o inglês. O inglês que é falado na Inglaterra é diferente do inglês falado nos Estados Unidos, que também é diferente do inglês falado na África do Sul. Então isso aí, vamos abrir a nossa mente, que isso aí não existe erro, não tem erro. E como que é feito o Taná? O Taná vem por ordens de importância. O que é mais importante? O mais importante para o judeu é a Torá. Então, no Taná, ou na Taná, vem a Torá em primeiro lugar. Os 5 primeiros livros da Bíblia, ele vem colocado de uma forma gradual, como a nossa Bíblia, certo? E depois eles começam a ser diferentes. Aí no Taná tem os chamados os Neviins, que são profetas, né? Que são os profetas. Os Neviins, eles estão lá, Josué, né? Depois vem Josué, Juízes, Samuel, né? Aí no Samuel, alô? Aí no Samuel tem lá Samuel Aleph, Samuel Beit, que é Samuel 1 e Samuel 2. Aí, lembrando que o livro de Samuel no Taná, ele é um livro só. Quando ele foi escrito um livro só. Na Septuaginta, lá no período da reunião de praticamente 72 sábios que eles fizeram, eles estavam querendo traduzir a Bíblia hebraica, que para eles o que é Bíblia? É a reunião de vários livros, ou seja, é uma biblioteca. Então,
A Bíblia judaica, ela foi traduzida. A Torá e o Tanakh, eles foram traduzidos lá nessa reuniões de 72 sábios lá na Grécia, né? Grécia, o Egito, eu não lembro aqui, mas eles se reuniram e traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, certo? Para o grego koiné. E quando ela foi feita essa tradução, eles pegaram, no hebraico não existe vogal A, E, I, O, U, não existe. O A, E, I, O, U são pontos chamados sinais massoréticos. Então, já no grego existe a vogal A, E, I, O, U. Então, quando eles colocaram e escreveram, o rolo ficou muito grande. Então, eles separaram, eles dividiram um rolo em dois e pegou e ficou Samuel 1, Samuel 2 na nossa Bíblia, ou na hebraica, porque não existe 1 e 2. No hebraico, o 1 e 2 são as letras do alfabeto hebraico. Então ficou Samuel Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, e Samuel Beit, que é a segunda letra do alfabeto hebraico. Mesma coisa aconteceu com o livro de Reis. No mesmo livro, tá aqui no Tanakh, está dividido em Reis, somente o livro de Reis, e dentro do livro de Reis tem essa subdivisão: Reis, primeira Reis e segundo Reis. Mas ainda no Neviins ainda está os profetas posteriores, certo? Que são Isaías e Jeremias. Isaías, Jeremias, Ezequiel, certo? E Isaías, Jeremias e Ezequiel. Isaías é considerado como profeta na nossa Bíblia, como profeta maior, correto? Porque ele mais profetiza sobre a vinda do Messias. Já na Bíblia judaica não existe isso, profetas maiores e profetas menores. Existem profetas posteriores, certo? E profetas anteriores. Os profetas anteriores, Josué, Juízes e Samuel, estão contidos nesses livros dos profetas anteriores. Eu não vou me deter sobre profetas anteriores e profetas posteriores, porque também vai ter um grande tempo, e nós vamos perder um bom tempo falando sobre isso, certo? Aí nos profetas, depois dos profetas anteriores e posteriores, tem os 12, que aí são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Na Bíblia cristã, o último livro do Antigo Testamento é o livro de Malaquias, certo? Já na Bíblia, no Taná, o último livro é o livro de 2 Crônicas, certo? Ou seja, é o livro de Crônicas, que é o último livro já do Antigo Testamento, certo? Aí depois vem os Ketuvins, Nos Ketuvim tem o livro de Salmos, Provérbios, Jó. Aí depois tem os 5 rolos. Desses 5 rolos tem Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Ester, Daniel, Neemias, Esdras. Ou seja, aqui Neemias e Esdras também estão contidos no mesmo livro, porque Neemias e Esdras, eles viveram praticamente o mesmo período, certo? Enquanto Neemias era copeiro,
Esdras exercia mesmo outra função no palácio. Então eles viviam no mesmo contexto histórico, que era praticamente um contexto histórico de Esther, certo? E aí depois vem o livro de Crônicas, primeira Crônicas e segunda Crônicas. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque o Tanakh, ou o Taná, é o mesmo livro, tem as mesmas, a mesma compilação de livros da Bíblia cristã, do Antigo Testamento cristão. Só muda a ordem. Porque o judeu ele pega a ordem de importância dos livros, como eu já falei, e coloca em disposição daquilo que é mais importante, certo? Todos os livros é menos importante ou mais importante? Não, todos os livros para o judeu é mais importante pela história que traz o povo. A Torá é o livro da lei do judaísmo, e esse livro da lei ele é o livro mais importante, porque lá você tem tudo contido, que você não pode, que você tem que fazer, o que os sacerdotes podiam fazer, o que os sacerdotes não podiam fazer, o que o povo tinha que fazer, o que o povo não podia fazer. Então a Torá, desde Gênesis, lá nos patriarcas, que foi a primeira forma de governo do Antigo Testamento, diz o que eles deveriam fazer e o que eles não deveriam fazer. Abraão, quando ele foi chamado lá de Padã para ir para a Terra Prometida, ele viu, Deus deu a ele e mostrou para ele o que ele deveria fazer para que pudesse ter uma adoração plena, fazer uma adoração plena para o Senhor. Então, por isso que é o livro mais importante. E o livro de 2 Crônicas é importante? Sim, mas por que o livro de 2 Crônicas é o último? Porque as crônicas falam dos feitos dos reis. Falam o que os reis tinham feito, o que os reis tinham executado. Então, assim, para o judeu isso não é tão importante. O livro de 2 Crônicas é importante porque é um livro que fala sobre a história de Salomão, sobre a história de Davi, 1 Crônicas, sobre a história de Saul, 1 Crônicas, sobre a história de Jeroboão, em 2 Crônicas. Então, são livros que falam sobre a história dos reis, contada de uma forma diferente de 1 e 2 Samuel e diferente de 1 e 2 Reis. Então, por isso é importante, sim, mas não é tão importante, tá? Então, aí a Brit Hadashah é a mesma da nossa, né, que fala sobre os evangelhos, primeira parte, segunda parte fala sobre as cartas, as epístolas, né? Aliás, a segunda parte fala sobre Atos dos Apóstolos, aí depois fala sobre as epístolas de Saulo, né, de Paulo, aí depois fala sobre as cartas pastorais e as epístolas gerais. Então é a mesma divisão, é a mesma forma como nós tratamos no Novo Testamento a Brit Hadashah. Já, como eu falei, o Tanakh não, o Tanakh ele muda um pouco, é um pouco diferente, certo? E eu trouxe também para vocês, que não tem muito a ver, mas eu trouxe para vocês aqui, se vocês gostariam de aprender a falar hebraico, tem esse livro aqui, certo? Da livraria Sefer, certo? É um livro de hebraico que você aprende a falar, é um livro de prática, bem legal. Ele vem com 3 CDs e também tem esse dicionário aqui, esse dicionário em hebraico aqui, dicionário bilíngue prático, português hebraico, hebraico português. Então, é bastante interessante, é bastante legal. Agora vamos lá, vamos agora para
para as vestes, e também tem alguns utensílios aqui que eu coloquei, deixei por último, para que nós venhamos a falar um pouco sobre ele. Tá? Eu vou começar pelo que eu estou vestido aqui, certo? Eu vou começar pelo kippah, certo? O kippah é esse chapéuzinho, não tem só um tipo, não tem só esse tipo de kippah, tem vários kippares, tá? Esse kippah é o mais tradicional, existem outros que eu vou mostrar para vocês aqui. Esse kippah aqui é o kippah que é feito na circuncisão, certo? Ele tem aqui um desenho, né? Esse desenho ele mostra que é um kippah de circuncisão, ele é branco, certo? Tem esse outro kippah aqui que eu ganhei, né, de uma irmã da igreja. Esse kippah é um kippah também, não é tão tradicional quanto aquele, mas é um kippah também. E também tem esse kippah aqui, que é um kippah de festa. Esse kippah aqui foi o kippah do casamento do meu tio. Eu não fui, mas meu pai foi e ele me deu, certo? E o que é o kippah? O nome kippah, o que é isso? Às vezes as pessoas veem, né, aquele chapeuzinho na cabeça do padre, do papa, do bispo, do cardeal, né, das pessoas da igreja católica. Aquele chapeuzinho, né, tem um nome, pelo menos no judaísmo, é chamado de kippah. Eu não sei como que é o nome dado na igreja católica. Mas o que significa kippah? Kippah vem do verbo em hebraico chamado kapá, que é um verbo que é cobertura. Praticamente se fala sobre cobertura espiritual. O kippah, no judeu, o judeu ele é obrigado a colocar o kippah todas as vezes que ele participa de algum movimento, alguma ação religiosa, tipo, ele vai orar, coloca o kippah. Ele vai estar em um propósito. Um exemplo, ele vai, não é sábado, né? Não é Shabat, mas ele pode. Ele vai na padaria, mas ele está em propósito de oração, nós cristãos chamamos de jejum, né? Aí ele coloca o kippah, ele tem que ficar enquanto estiver nesse propósito de oração. Ele vai na padaria, compra o seu pão, compra o seu leite, o que for, e volta. Mas assim, ele coloca o kippah e as pessoas vão ficar olhando. Aí ele pode colocar outra coisa por cima, tipo um boné, um chapéu, certo? Ele coloca outras coisas por cima para que possa esconder o kippah que está na cabeça dele, e ele vai sem problema algum. Aí eu falo para vocês, hoje, trazendo para o cristianismo, como eu falei, que todas as roupas, todas as vestes remetem a Cristo, como eu falei para vocês, o kippah, por ser uma cobertura espiritual, quem é a nossa cobertura? É Jesus. Jesus é a nossa cobertura. Jesus, ele veio para que não venha nos deixar só, certo? Ele é nosso irmão, ele é nosso Senhor, que intercede por nós ao Pai. Então, ele é a nossa cobertura espiritual, certo? Então, como eu falei, existem vários tipos de kippares. Tem o kippah em forma de cartola, tem o kippah em forma de turbante, tem o kippah em forma de chapéu, certo? Eu não tenho como mostrar para vocês. Quando eu dou essa aula na igreja, eu levo algumas coisas eu não tenho. Eu vou falar no final o que eu não tenho, e para que vocês possam pesquisar depois e ver, certo? Então, esses kippares, eles são usados para pessoas específicas, eles são usados para pessoas com determinadas funções no judaísmo, certo? O kippah mais usado é esse que eu mostrei para vocês, são esses aqui. Por quê? Porque esses kippares aqui, certo? Qualquer pessoa normal, rabino, pode usar. Qualquer pessoa normal do judaísmo, rabino, pode usar. Você pode usar esse kippah?
Eu acredito, certo? Dependendo do que você está querendo, eu acredito que não. Por quê? Porque, como eu já falei, Cristo, Ele é a nossa cobertura espiritual. Se você usar isso aqui, você vai estar anulando a morte de Cristo. Você vai estar dizendo, vai estar falando que Cristo não morreu em vão. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é que isso aqui é uma veste exclusivamente do judaísmo. Você pode ter isso aqui para ilustração. Agora, para você orar e botar e orar, eu não aconselho, por causa desse simples fato, porque tudo que tem aqui é espiritual e também cultural. O judeu, ele pode usar o kippá em qualquer lugar, em qualquer momento, mas você, por não ser judeu, não pode usar isso aqui. Mulher, use isso aqui? Não, só quem usa isso aqui é homem. Todos os homens, crianças, velhos, idosos, todos os homens, rabinos. Existe rabina? Não, por isso que eu estou falando rabino. Pode usar o kippá, deve usar o kippá, certo? Só não aconselho quem não seja judeu usar o kippá, porque você vai estar informando para o mundo espiritual que Cristo não morreu por você. Então, por isso que eu não aconselho nenhuma pessoa que não seja judeu usar isso aqui, certo? E isso aqui que eu estou vestindo, o que é isso aqui? O nome disso aqui se chama talit, certo? Lá no Antigo Testamento nós temos um exemplo que fala sobre isso aqui quando se diz o manto de Elias. Então, esse talit, né, também ele é considerado um manto de cobertura espiritual, certo? Que todo o sacerdote usava, todos os fariseus usavam, os saduceus usavam, todos as pessoas, né, quando estavam em processo de consagração, usava o talit, certo? Deixa eu abrir para vocês, para que vocês possam ver com mais detalhes. Jesus, ele usava o talit, por ele ser um bom judeu, ele usava o talit. Aquela passagem que diz que a mulher tocava nas orlas de suas vestes, certo? Provavelmente ela tocava nas orlas do talit, que fez com que Jesus, certo? Não foi o talit que liberou cura para aquela mulher, mas sim foi o Messias, Filho de Deus, ungido, que liberou e curou aquela mulher. Não foi o talit, mais uma vez eu falo, mas sim o Messias, certo? Esse talit aqui que eu mostrei para vocês é chamado talit gadol, ou seja, manto grande, certo? Qual é a função do talit? Todas as vezes que tem as festas bíblicas, como eu já falei, Pessa, Hanukkah, Sukkot, Shavuot, que é Pentecostes, Sukkot é Tabernáculos, todas as festas dos pães ázimos, não é pão asmo, é pão ázimo. Então todas essas festas, as 7 festas que existem, todas elas, os sacerdotes e até mesmo o povo usa o talit. Hoje, no meio judaico,
O talit, ele serve todas as vezes que as pessoas vão orar, vão buscar o Eterno no seu quarto, em qualquer outro lugar. As pessoas usam o talit também, junto com o kippá. O talit e o kippá, ele substitui, aliás, o talit substitui o kippá? Não, é complementação. O talit também é uma forma de cobertura, é um manto que cobre a cabeça para que deixe a mente, certo? E o coração, porque ele pega nessa parte aqui, ele fica nessa parte aqui, então ele cobre a cabeça e cobre o coração e livra a mente e o coração de pensamentos ruins. Então, quando você coloca o talit, certo? Você cobre a sua cabeça e você cobre e fica em oração, você está se guardando em oração para o Senhor. E quem guarda a nossa mente e o nosso coração? É Cristo, é Jesus e Yeshua, como os judeus falam. Então tudo que está aqui é referente, faz referência a Cristo, faz referência ao Messias. Eu vou trazer agora a menorá. A menorá é esse candelabro aqui. Esse candelabro aqui, ele é um candelabro, certo? O meu é desse tamanho, mas existem maiores e existem menores. Esse candelabro, ele é de extrema importância em todas as festas. Todas as festas que você for participar, o judeu for participar, existe tipo festa de Pessah. Você acende todas as velas da menorá e deixa ela acesa. Esse utensílio é um utensílio que você utiliza em todos os momentos, até mesmo no Shabat, que é o sábado. No Seder Shabat, no Seder sabático, que é o Seder do sábado, você, dependendo de quantas pessoas estiverem na sua casa, você acende a vela da menorá, certo? Essa primeira aqui do meio simboliza Cristo, certo? A da esquerda simboliza o Pai, a da direita simboliza a Mãe, e as outras duas extremidades simbolizam os filhos. Ou seja, se você tiver mais de 4 filhos, você tem que acender uma outra menorá, sendo novamente a vela da ponta do meio, que simboliza o Senhor, e as outras dependendo dos filhos e das filhas. E detalhe, da direita, da esquerda é o mais velho e da direita é o mais novo. Ou seja, se eu tiver 2 filhos, uma menina e um menino, a menina fica aqui e o menino aqui, ok? Eu não vou colocar outra aqui, eu vou colocar uma aqui e a outra aqui, certo? Para simbolizar um total de pessoas que estão na minha casa que gostaria de receber a bênção do Senhor na vida delas. Tudo isso é por simbolismo, certo? Mas esse simbolismo é um simbolismo muito forte para o judaísmo, que Deus abençoa. Hoje, nós como cristãos, nós não buscamos mais isso, porque nós sabemos que Jesus Cristo é a nossa menorá. Jesus Cristo é a nossa menorá. Qual é a função da menorá lá no tabernáculo? Ela iluminava o tabernáculo, ela tinha que ser mantida acesa, e ela iluminava o tabernáculo, certo? Fazia com que a luz do Senhor estava sobre o tabernáculo. A menorá hoje, quem é que simboliza a menorá no nosso meio? Cristo simboliza a menorá no nosso meio. Quando ele fala que eu sou a luz do mundo,
ele está dizendo que ele é a menorá. Então, a menorá em si simboliza a luz de Cristo na nossa vida, certo? Então, a menorá, ela é um candelabro que participa de todas as festas. Quando no Seder sabático, ela fica acesa em todos os momentos na casa das pessoas nas festas. Quando era lá no período babilônico, quando os sacerdotes, os rabinos autorizaram as pessoas a ter a menorá em casa, essa menorá simbolizava os 7 dias da semana. Quando chegava no sábado, eles faziam o Shabat. Por que quando eles chegavam no sábado? Porque o calendário judaico ele é diferente do calendário do resto da população mundial. Ou seja, o calendário judaico ele é feito pela lua, é um calendário lunar. E o calendário do restante do mundo, ele é um calendário solar, ou seja, o Sol ele rege o calendário, o dia, o dia da semana. Quer ver, hoje nós estamos no horário de, vamos supor, meio-dia, ainda é segunda-feira para o judeu e para o calendário das pessoas normais, para o cristão. Quando chega às 6 horas, em vez de ser ainda segunda-feira, passa-se a ser terça-feira para o judeu. Então, o sábado, o Shabat do judeu começa na sexta-feira, 6 horas da tarde, e vai até sábado, 6 horas da tarde. Quando a lua, escurece, já muda o dia para o judeu. Tá? Então, vamos agora para um outro utensílio, é o shofar. Esse shofar aqui é um chifre de carneiro, certo? Não pode ser de boi, não pode ser de nenhum outro animal, ele tem que ser de carneiro, certo? Por quê? Porque o carneiro simboliza, certo? Perante o judeu, um animal puro, um animal sem, como é que eu vou falar? Não é sem defeito, mas sem maldade. Já o boi, né, tem aí no meio tem os chamados berrantes, né, que eram imitando o shofar. O berrante, ele é um animal que é um instrumento que toca a boiada no Mato Grosso, nessas regiões que tem gado, certo? Por que não pode ser de boi? Fazendo menção ao bezerro de ouro que foi feito lá no deserto. Aquela adoração que foi feita lá no deserto através do bezerro de ouro, não pode ser, por isso que não pode ser de boi, tem que ser de carneiro, certo? Existe até algumas possibilidades de ser de cabra, cabrito, né, dependendo do animal, mas a única restrição que não pode ser é a de boi, certo? Mas em 90% das vezes o shofar ele é feito de carneiro, certo? Como que é feito o shofar? Claro, é feito o sacrifício, né? Era da forma lá no Antigo Testamento, era feito o sacrifício, e esse sacrifício o sacerdote ele cortava, ficava com as partes e tirava a pele do animal e tirava também o chifre do animal. E através desse chifre que era retirado,
era feito artesanalmente com uma ferramenta. Ele tirava, deixava a parte do chofar oco e fazia somente um local para que possa sair o som. E como que é feito hoje? Hoje o judeu tem a chamada carne kasher. O que é carne kasher? É uma carne que ela é totalmente pura, sem gordura, sem hormônios, sem vários outras coisas em relação a malefícios, que traz malefício para o corpo humano. Então essa carne kasher ainda é produzida em abatedouros em Jerusalém, certo? Então, quando o carneiro é morto e o dono lá do local que mata esse carneiro corta os chifres e faz o shofar, certo? Então, o shofar foi o primeiro instrumento, certo, falado no Antigo Testamento. Quando se fala em trombetas, as trombetas que é falado lá em Números, lá em Levítico, dá-se que é o shofar, que foi o primeiro shofar, foi nas primeiras trombetas faladas no Antigo Testamento, certo? Existem vários tipos de shofar. Aquele shofar que eu tenho é um shofar que toca, mas existe o shofares também que faz unção em pessoas hoje. Como que é feito? É um shofar de prata, certo? Que foi feito para ungir as pessoas. Colocam-se uma ponta no final dele e derrama-se óleo nessa extremidade, na boca maior. Então, quando ele estiver cheio de óleo, o sacerdote vai lá, tira a tampa e o óleo escorre, sai todo e cai todo na cabeça da pessoa que está recebendo a unção, certo? Esse shofar de prata está lá na unção de Arão, quando Arão foi ungido, certo? E foi ungido através desse shofar. E quais são os sons, Antônio, que o shofar produz? Tem uma infinidade de sons. Tem um som que é tu. Esse som era para reunir o povo. Tem outro som que é tu. Esse som era um tipo de som que era simbolizado para guerra. E tem outro som que era para reunir a congregação e informar que estavam se levantando um novo rei, que é tu. Então esse tipo de som, ele era um som que era exclusivamente para dizer, surgiu um novo rei, foi ungido rei Davi, foi ungido rei de sei que, rei Salomão. Então esses tipos de som são bastante específicos, são mais de 50 tipos de sons em relação a esse som do shofar, certo? Existe shofar grande, shofar pequeno e, como eu falei, o shofar de prata, tá? Agora nós vamos passar para um outro tipo de utensílios, certo? Esse utensílio aqui é chamado mezuzá. O que é o mezuzá? O mezuzá, ele fica a 1,5 metro da porta principal, certo? Da entrada da casa de todo e qualquer judeu. E o que significa, Antônio, isso na porta? Aqui no mezuzá tem um material que são escrito em hebraico, que simboliza a passagem do anjo da morte no Egito. Lembra aquela passagem do Êxodo
que foi instituída a primeira Páscoa, que o anjo da morte passava na casa, e aí se não tivesse nenhuma marca de sangue, ele entrava e matava o primogênito. Então, o mezuzá, ele representa, ele simboliza isso. A passagem do anjo da morte, tendo o que está contido no mezuzá, no papel que está dentro do mezuzá. Se tivesse marcado, ele passava e não matava o seu primogênito. Se não tivesse nada marcado, ele entrava e matava. Então, o mezuzá, ele simboliza, certo, essa passagem do livro de Êxodo, certo? E é por isso que todo judeu, quando tem o mezuzá, ele coloca a 1,5 metro da porta, nessa posição assim, certo? Inclinado, com essa letra aqui, não sei se está dando para vocês verem, essa letra aqui, para cima, e simbolizando que nada e ninguém pode atrapalhar, certo? Entrar e jogar mal olhado, né? Que o judeu acredita, esse tipo de coisa também, para que a casa dele seja protegida pelo Eterno, pelo Senhor, certo? E por último, eu vou apresentar para vocês o Talit Gatan, certo? É a mesma coisa do que o Talit Gadol, porém esse Talit Gatan é um talit que você, em vez de colocar, certo? Você em vez de usar no ombro, você veste ele, tá? Eu vou abrir aqui para vocês que vocês possam ver. Então esse talit, ele contém também essas franjas, certo? Chamado tzit, que até eu esqueci, eu vou falar para vocês também sobre ele, certo? Ele contém essas franjas, chamado tzit. Esse tzit, ele, Deus ordena a Moisés para que toda a população coloque essas tiras nas suas vestes, para que o povo se torne um povo santo, certo? Então, nós sabemos que essas franjas, essas pontas, são pontas que faz com que a santidade do povo possa estar. E nós sabemos que quem nos torna santo é o sangue de Cristo no Calvário, quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Então, como eu falei, tudo que está aqui remete ao Senhor, tá? E também tem o cálice, que eu esqueci também de dizer, que é o cálice do Sidur, do Kiddush. Esse cálice aqui, todo mestre de cerimônia da casa, quando vai fazer uma cerimônia, certo? O Pessa, o Seider sabático, ele usa esse cálice, ele bebe nesse cálice, certo? E esse cálice aqui é um cálice de extrema importância também, tá? Existem outros materiais que eu não tenho, certo? Mas eu queria mencionar o tefilim, certo? Eu levo e mostro fotos do tefilim. Também tem o divisor de bebidas, certo? Acho que são só esses dois que eu não tenho. E também tem a Shamukiá, que é um candelabro de 9, é igual a menorá, mas só que ele tem 9 pontas, porque existe uma festa chamada Hanukkah, e essa festa ela começa no dia 15 e vai até praticamente ao dia 24 de dezembro. Então essa festa de Hanukkah, ele usa esse candelabro chamado Shamukiá. Então isso eu não tenho,
esse material eu não tenho, mas quando eu dou essa aula presencial na igreja, eu levo fotos e mostro para as pessoas, tá? Então assim, ano que vem, né, quando eu for preparar e for apresentar, se vocês quiserem assistir essa aula, estarão à vontade. Também eu deixo esse material com o pastor Jonathan, esse é o primeiro vídeo, existe mais 2 encontros que eu farei com vocês, certo? E vou falar sobre os próximos 2 vídeos, eu vou falar sobre o período interbíblico e algumas curiosidades do judaísmo já no período romano, tá bom? Então, meus irmãos, agradeço, tá?